Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso Chakra Talk. Esse é o Chakra Talk de número 186. Nós temos conversado nas últimas semanas acerca da reflexão que temos conduzido na nossa comunidade Chakra Primavera sobre a importância da teologia reformada nas nossas vidas hoje. Nós temos falado sobre os 5 essenciais da reforma protestante. Conversamos há 2 semanas atrás sobre somente a palavra, conversamos na última semana sobre somente a fé. Se você perdeu, convido você a visitar o nosso site ou Chakra TV para ter acesso à reflexão e também ao nosso podcast. E hoje nós vamos conversar sobre o terceiro essencial da teologia reformada, e nós estamos partindo do pressuposto que se você deseja construir, desenvolver na sua vida uma espiritualidade séria, sadia e simples, você deve fazê-lo a partir desses 5 essenciais. E hoje o essencial é somente a graça. E para essa conversa eu convidei para estar aqui com a gente o Ricardo Augusto, um dos pastores da nossa comunidade. Tudo bom, Ricardo? Graças a Deus, bom estar junto. Ainda mais depois de 2-0, né? Que assim, sempre está aparecendo essa conversa. Para quem não sabe do que ele está falando, ele está dizendo sobre o jogo Palmeiras e Corinthians, mas eu queria aproveitar para deixar claro que os corintianos precisam ter em mente que o que aconteceu na última semana foi graça, não foi mérito do Corinthians, foi graça. E para ninguém ter dúvida sobre isso, eu não vou testificar em causa própria, eu queria apresentar o segundo convidado e ele fala sobre isso. Pastor Paulo, seja bem-vindo. Muito bom, Ricardo, muito bom estar aqui com vocês. Quase sempre que eu gravo aqui, o Ricardo Augusto está do meu lado aqui e ele sempre faz uma menção, né, ao time dele. E hoje ele está muito feliz, graça. Mas a semana e o ano dele não foi muito assim, né? Foi meio deprimente. Assim, então... O tema de hoje é graça, e graça é coisa boa. Então, assim, foi por graça, foi por mérito, 2-0. Tô feliz. Isso. O ano não acabou ainda, mas é isso. Não, o que é, eu fico muito assim, até constrangido, né? Porque eu não ia nem tocar no assunto futebol, mas o sujeito insiste em trazer um tema que não tem gerado satisfação e alegria na vida de tantos corintianos espalhados por esse país, né? A gente ainda vai estar na Libertadores, assim. Sim, Esperança. Mas esperança é um outro tema, a gente vai falar de graça. Né? A gente não vai tratar sobre a temática somente milagre. Então, eu acho que não vai se encaixar. Eu levantei a bola, mereci caso. O corte, reconheço. Mas então, vamos falar sobre a graça. Nós ontem refletimos com a nossa comunidade sobre Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 10, onde o apóstolo Paulo ele elabora a doutrina da graça de uma maneira esplêndida. E ao longo da nossa reflexão, nós comentamos que os reformadores levantam a bandeira da graça devido ao fato de que a religiosidade medieval trazia um conjunto de regras, de ritos que massacravam, oprimiam as pessoas, gerando o senso de inadequação. Mas nos tempos de Jesus isso não era diferente, com os fariseus e os escribas. Agora, eu queria trazer vocês para conversar com a gente sobre o presente. Será que esse modelo de religiosidade, esse modelo de doutrina que gera opressão, que gera intimidação, que gera senso de inadequação, pertencia só aos tempos de Jesus e à Idade Média, ou no contexto atual, pessoas estão sendo subjugadas por doutrinas desse tipo em muitas igrejas? A bola está com vocês. Antes fosse só na Idade Média, né?
Infelizmente, algo que ainda nós vemos muito nos dias de hoje. Então, por exemplo, ainda é muito forte em muitas denominações a questão de usos e costumes e como que eles levam isso a ferro e fogo. Né? Mulheres que ainda hoje, século XXI, porque trabalham como secretárias, administradoras, e se elas vão de calça, elas experimentam uma espécie de disciplina eclesiástica na denominação que elas fazem parte. Ou ainda diversas igrejas e pregadores que enfatizam esse tipo de legalismo, né? Você precisa fazer, você tem que ter tal coisa, porque se você não fizer e você não ter, assim, você está desagradando a Deus e você então está condenado. Então, infelizmente, ainda é algo muito, muito, muito comum nos nossos dias de hoje. Talvez o que tenha mudado é que rolou um rebrand, né? Assim, é uma versão repaginada do que tinha na Idade Média para o século XXI. Né? Sim. Eu conversava com alguns alunos do seminário semana passada e eles tiveram a experiência de sair, o pessoal do primeiro ano, sair para fazer uma semana de evangelismo, evangelização. Eles são desafiados a comunicar e compartilhar a sua fé com outros, né? E eles, assim, os alunos disseram que ficaram chocados em conversar com pessoas que se diziam cristãs, evangélicas, protestantes, mas no treinamento que eles recebem para aprender a compartilhar a fé deles, eles sempre perguntam para as pessoas, então, quem é Jesus para você? Ou como você faz para chegar até Deus, né? Para se aproximar de Deus, para se reconectar com Deus? E os cristãos diziam, eu preciso ir para a igreja, eu tenho que ser bonzinho, eu leio a Bíblia. Então, você vê que o evangelho que é pregado hoje, infelizmente, ele é um evangelho distorcido de novo, né? Um evangelho que ignora a graça e que trabalha com méritos. Não apenas em prol do que nós chamamos de salvação, de reconexão com Deus, mas até mesmo um evangelho pregado para atrair as bênçãos de Deus. Eu acho que se na Idade Média o legalismo ele imperava, hoje eu vejo ainda essa ideia da meritocracia falando muito alto com a nossa geração, mas as igrejas evangélicas elas tendem a caminhar para um misticismo também. Então eu faço coisas, ou não necessariamente eu preciso ser bonzinho, mas eu tenho os meus rituais para que eu atraia as bênçãos de Deus. Eu lembro de uma comunidade cristã que fez um voto, um propósito de durante um ano ninguém usar sapato. Então eles iam ficar um ano inteiro descalço para que através daquele sacrifício Deus trouxesse a bênção para eles no final do ano. Uma espécie de penitência, né? Era isso que eu ia comentar. Penitência moderna. E vocês comentaram que na Idade Média a salvação era tida através do exercício do sacramento, 7 para leigos, 9 para clérigos, de penitências, de boas obras e das indulgências. Assim, esses 4 itens a gente encontra correspondentes modernos no século XXI. Só estão repaginados. Sim, eles estão aí. Sim. Na nossa própria comunidade local, eu tenho percebido um grupo de... O Ricardo Augusto talvez saiba ao certo, mas às vezes me parece um grupo grande de 20 ou mais de 20 jovens, que eles são oriundos de uma igreja, entre aspas, não vou entrar aqui no mérito se a gente pode de fato chamar de igreja ou uma seita, não quero discutir isso, mas o fato é, no contexto em que eles viviam, a palavra graça não existia. E a experiência com esses jovens não é a primeira que a nossa comunidade vive. Eu me lembro de um grupo de uma grande igreja pentecostal de Pirassununga que veio conversar comigo na chácara, porque eles começaram a ouvir os encontros de reflexão pela internet. E eles descobriram o conceito da graça. E eles não conheciam o conceito da graça na igreja deles. E isso começou a desestabilizar a relação entre eles e o líder. E o líder maior, o pastor daquela comunidade, quando questionado por eles, disse, não, assim, vocês não estão autorizados a ensinar aqui sobre graça, porque esse é um ensinamento perigoso que desestabiliza a liderança da igreja. Pleno século XXI. Né? Um líder
que lidera uma comunidade cristã através do medo, impondo regras, impondo determinados rituais, e que se as pessoas não cumprirem, Deus está de mal com elas e não vai abençoá-las. Ou seja, isso é muito mais comum do que a maioria das pessoas talvez imaginem, não? Com certeza. E quando você menciona esse caso, esse grupo de jovens, assim, na verdade tem até outras famílias de diferentes contextos chegando nesse mesmo cenário, oriundas do mesmo lugar. E para mim isso é algo muito significativo, porque apesar de existir uma intencionalidade de diferentes lideranças religiosas, denominações de deixar a graça de fora, porque ela vai tensionar a liderança, ela vai causar algum tipo de instabilidade, a graça puro mulo, né? Assim, essa boa notícia do Evangelho de Jesus, ela chega de algum jeito. E de fato ela chega assim, graciosamente, perdoe a redundância da palavra, né? Mas vai trazendo novidade de vida, vai trazendo novidade de como pensar a fé cristã, de como ler as Escrituras. Uma série de consequências que todas elas têm o seu início nesse encontro com essa preciosa graça, né? Sim. E eu acho que existe o outro lado da história, né? O pastor Tim Keller, uma das reflexões que mais me impactou foi quando eu ouvi falando dos dois ladrões do Evangelho. E ele costumava dizer que o Evangelho é o Evangelho da cruz, mas assim como Jesus foi sacrificado entre dois ladrões, o Evangelho convive com dois ladrões. Um dos ladrões ele chamava o ladrão da religiosidade, o ladrão do legalismo, o ladrão da imposição de regras que tira o foco da graça na vida das pessoas. Mas ele dizia que do outro lado existe o ladrão da libertinagem, o ladrão da graça barata, né? O ladrão do, bom, já que Deus nos salva pela fé, não existem mais regras, não existem mais princípios para serem vividos, eu vou fazer da minha vida o que eu bem entendo, porque é tudo pela graça. Né? Existe esse outro lado, que é a dimensão da graça barata, também presente em muitas igrejas. O que vocês diriam sobre isso? Infelizmente é outra realidade comum, né? O Bonhoeffer, ainda no prefácio do seu livro Discipulado, ele vai trabalhar essa temática, né? A graça barata versus a graça preciosa. E ele vai dizer que a graça barata é graça sem discipulado, é graça sem cruz, é graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado, né? E à medida que pessoas vão tirando o discipulado, tirando cruz, tirando Jesus, e esse Jesus da graça, eles vão apenas criando um cenário que não tem respaldo nenhum nas Escrituras. Um cenário onde, na verdade, não existe convite nenhum a viver o que Deus deseja que as pessoas vivem. É apenas, venha para cá e faça o que você quiser. Venha para cá e faça o que está no seu coração. Assim, venha para cá que o Jesus que a gente vai dizer aqui dentro não é apenas um Jesus de graça, porque isso não tem a ver com graça. É um Jesus feito à sua imagem e semelhança, que diz ok para todo e qualquer desejo que você tem, não importa o quão distante ele esteja da vontade de Deus. E isso, assim, é um baita de um problema e muito comum. Acho que se torna muito comum dentro desses movimentos de adesão, né? O crescimento pelo crescimento, já que Deus me perdoa pela graça, então comamos e bebamos porque amanhã morreremos, né? Esquecemos da ressurreição de Jesus. Mas eu vejo também que em alguns contextos, eu acho que há algum tipo de... Pensando no legalismo, né? Em oposto à libertinagem. Em alguns contextos, eu acho que até há uma boa intenção de alguns ministros em tentar proteger a igreja dessa libertinagem. Sim, né? sim. Então, eles não sabem como fazer, não sabem interpretar a Escritura, também não confiam na ação da graça e do poder de Deus e acabam criando regras. Aí eles caem no legalismo. Por medo de um extremo, vai para o outro. Exato. O que é errado, o que é completamente errado. Mas eu acho que em muitos há uma ignorância mesmo, bíblico-teológica, em cima de vou pastorear pelo medo. Em outros contextos, como... vocês bem colocaram, eu acho que isso infelizmente tende a crescer cada vez mais.
a graça tem sido usurpada por uma mentalidade de libertinagem, o que não é novo também, né? Em Gálatas, Paulo já fala sobre isso, né? Vocês foram salvos para a liberdade, não usem a liberdade para dar ocasião à carne, né? Não é para você fazer o que você quer, né? Então, infelizmente, eu vejo que essa tendência tem crescido muito entre jovens também, né? Não, é a graça, eu vivo como eu quero e Deus vai me perdoar e já me perdoou. Não, a graça nos transforma, né? Há esse elemento mal compreendido sobre o que é a graça. Graça não é um passe livre para eu fazer o que eu quero. Graça é a liberdade que eu tenho para viver com Deus agora e como Deus intentou para mim, né? O projeto que Ele tem para mim. Né? Uhum. E vocês, deixa eu colocar vocês na fria aqui e pressionar um pouco mais. Nós estamos falando de que no contexto da Igreja Evangélica Brasileira atual, nós temos o problema com os dois extremos. Nós temos o problema da rejeição à graça através de igrejas moralistas, legalistas, que geram sentimento de culpa nas pessoas, mas nós temos também a rejeição à graça de igrejas que simplesmente abaixam a regra e entendem que a graça nos liberta para fazermos o que bem entendemos, inclusive o pecado. O que eu vou pressionar vocês? Vocês poderiam dar exemplos um pouco mais claros disso? Como isso está acontecendo no meio evangélico brasileiro, situações que vocês têm conhecimento, concreta, que vocês ouviram falar, para que as pessoas tenham uma visão clara do que nós estamos falando? Já que você está querendo colocar a gente na fogueira, vamos pular de vez, né? Exemplo, assim, a graça preciosa, ela faz com que a nossa vida tenha que responder em todas as áreas à palavra de Deus, inclusive na sexualidade. Mas nós encontramos por aí diversos discursos, inclusive de pessoas com muitos seguidores nas redes sociais, que assim, a sua sexualidade, você não precisa viver a partir do que Deus diz. Viva ela do jeito que você entende. Uhum. Assim, se você não está num contexto de aliança, de casamento, quem disse que você precisa experimentar de castidade? Tendo amor é o que importa. Tem as relações sexuais com quem você quiser, do jeito que você quiser. E é bonito esse discurso de que é o amor. Né? O importante é o amor. Não importa com quem e quando. E nem que tipo de amor, né? Assim, é um amor bem genérico. Soa cristão, né? Assim, não importa que as escrituras é claro em termos de a identidade está em Jesus. Não, se eu me afirmo com uma identidade que vai na contramão do que as escrituras afirmam, tudo bem. Tudo bem assim, eu me identificar com uma orientação sexual que é contrária a que Deus cria e afirma ao longo de toda a palavra. Assim, tem vários caras que dizem isso e tem muitos seguidores. Uhum. No último retiro do Timóteo, um grupo de pastores, aí o pessoal falou, você não está vendo um cara aí, eu nem vou lembrar o nome. Eu falei, cara, não tenho nem ideia de quem é. Ele falou, então vocês ficam atentos porque talvez tenha uma galera na igreja que você está vendo. Aí eles me mostraram, assim, eu me assustei com duas coisas, o que esse cara falava e com o número de seguidores. Assim, era um negócio insano, mais de 5 milhões de seguidores. E o cara falava algumas coisas que não tinha nada a ver com a graça preciosa, nada a ver com as escrituras. Bom, isso me faz lembrar do que o apóstolo Paulo fala lá para Timóteo, na segunda carta, dizendo que nos últimos tempos as pessoas vão procurar líderes que falam o que elas querem ouvir. Né? Falam o que elas desejam que seja dito. E não está muito diferente nessa dimensão. Né? Mas outras situações e exemplos claros, concretos do mundo evangélico brasileiro que vocês poderiam trazer à tona aqui, sem citar nomes ou coisa assim? Num primeiro momento eu pensei nessa questão da sexualidade, né, como tem sido banalizada a visão do compromisso com o meu corpo, com a santidade, né, como o Augusto bem colocou. Eu acho que uma outra área que tem sido também deturpada é o compromisso com a igreja local. Há um crescente... Se no passado havia essa opressão dizendo que fora da igreja você não tem salvação,
em muitas comunidades isso continua sendo representado, né? Se você não estiver nessa igreja, você não será salvo, legalismo. Há um crescente movimento daqueles que entendem que você não precisa da igreja, você já tem a graça, então você não precisa de uma comunidade de fé. E há pastores e digitais influencers aí que estão dizendo isso descaradamente. Você só me segue na rede social que eu te alimento. Você dá o seu dízimo para mim, você contribui com o meu ministério. Você não precisa de uma igreja local. Inclusive, esses caras não têm igreja. Porque assim, parte do discurso deles é esse. Exato. Basta você me seguir e me ouvir. É isso. Então, acho que isso é um perigo, né? A igreja ela é necessária, é um projeto de Deus para a edificação das pessoas, para que eu possa servi-lo. É um projeto dele. Então, há um equilíbrio. Eu não sou salvo pela igreja, mas eu sou salvo para viver em igreja, viver em comunidade. Né? Participar da comunidade é uma boa obra que Deus espera de mim. Então, acho que esse é um ponto. Acho que um outro ponto também que tem sido muito distorcido é a própria criação de filhos. É uma coisa que eu gosto muito de pensar. Assim. Então, nós temos extremos nas igrejas hoje. Pais extremamente legalistas, que oprimem os seus filhos e pesam a lei sobre eles, e pais extremamente liberais. O que importa é eu amar meu filho. E os princípios que estão registrados na palavra de Deus de criação de filhos são retrógrados, são ultrapassados, não servem para mim hoje. Então, por não fazer uma leitura correta da Escritura e uma interpretação adequada, eu vejo que muitos pais acabam abandonando princípios de Deus para a criação dos seus filhos. Né? Mas ele vai ficar triste comigo. Olha, você não é o melhor amigo do seu filho, você é o pai do seu filho. Né? Então, acho que são áreas também que eu já vi assim, sendo muito banalizadas no contexto de igreja. São algumas que eu penso assim. Eu vou voltar nessa questão da criação dos filhos, num outro ponto que a gente vai conversar aqui, mas antes deixa eu reforçar uma questão. Ontem, nessa reflexão sobre a graça, nós fizemos menção da parábola do filho pródigo. E numa das reflexões, Paulo, eu brinquei com o pessoal. O que aconteceu em seguida? Né? Então, imagina aquele filho que ofendeu o pai, que o declarou morto, que gastou toda a herança e que quando volta, e um ponto que depois eu me lembrei, que vale a pena mencionar, quando David Ferguson esteve na nossa comunidade, pregou sobre esse texto, ele fez uma alusão de algo que eu nunca havia pensado, que assim, segundo a lei judaica, aquele filho deveria ser apedrejado, porque ele desonrou o pai. E aí o David Ferguson faz a menção de que o pai de Lucas 15, quando avista o filho, ele corre na direção do filho, e ao correr na direção do filho, ele está tentando poupar o filho de um possível apedrejamento. Ou seja, o que aquele filho merecia era a morte. Mas o que o pai faz é oferecer para ele a restauração da vida. Tudo isso dito, eu brinquei com a comunidade. E se, depois de 2, 3 meses do ocorrido, aquele filho chegasse para o pai e dissesse: pai, para mim o senhor morreu, eu quero a outra metade da minha herança e eu vou embora da sua casa. Como nós avaliaríamos esse filho? Mas é como as pessoas que estão aderindo à graça barata lidam com a graça de Deus. Quando elas dizem: bom, Deus me salvou pela graça, então eu vou fazer o que eu bem entendo da minha vida, o que eu bem entendo da minha sexualidade. Assim, a questão é, será que eles compreenderam a graça? Será que nós estamos falando efetivamente da graça salvadora na vida dessas pessoas? Ou essas pessoas abraçaram algo que nada tem a ver com o evangelho da graça? O que vocês acham? Ricardo, eu acho que tem a ver com o terceiro ladrão da graça que você trouxe. O terceiro? Eu só conheço 2. É que você trouxe... Tá. Não. Ok. Não na pegada Tim Keller, na pegada Ricardo Agreste. Sim, né? sim. Todos os exemplos que a gente trouxe aqui, tanto eu quanto o Paulo,
você percebe que o pessoal na mesma área pode oscilar entre os dois extremos, legalismo e libertinagem. Mas eu acho que quando você traz essa questão da continuidade da parábola do filho pródigo e desse cenário, tem a ver com esse terceiro, com a falta de consciência. A pessoa ela não foi para nenhum desses extremos, mas ela não tem consciência de que a graça custou tudo para quem deu e não custou nada para quem recebeu. Mas assim, ela não percebe o tamanho do custo envolvido, ela não percebe a magnificência. Então a falta de consciência é um baita de um problema. E eu confesso que assim, quando você contou a história dos seus netos, eu acho que assim, quem tem filho, neto, tio e já fez esse tipo de movimento tem histórias semelhantes, né? Assim, você faz um movimento que custa e custa bem para você assim proporcionar algo para neto, filho, sobrinho, seja lá o que for. E aí ele fala, não, é bom demais e é tudo de graça. Assim, falta de consciência. E eu vejo que tem muita gente lidando na fé cristã com essa falta de consciência que é típica de criança, que é típica de gente que não criou maturidade, que é típica de gente que não percebe tudo que está envolvido naquilo. Então, esse terceiro ladrão que você trouxe, inclusive assim, foi o top 1 da sua lista, né? Para mim, ele também é muito comum. E infelizmente, às vezes, assim, igrejas sadias, onde você não vê a liderança daquela igreja de forma alguma chegando nem perto de nenhum desses dois extremos, seja legalismo, seja libertinagem, mas assim, você encontra pessoas nesses contextos sem consciência. O apóstolo Paulo, em um dos seus textos, ele faz menção ao fato de que o amor de Cristo nos constrange. Né? Então, para mim, assim, a compreensão da graça de Deus gera esse constrangimento. Assim, eu não posso continuar vivendo do jeito que eu vivia antes. E não é uma questão de eu não viver do jeito que eu vivia antes para ser amado por Deus. Não, é justamente esse amor incondicional de Deus que me recebe como o pai que recebe o filho rebelde. Isso me constrange a mudar. Não existe espaço para eu continuar vivendo da mesma forma. Por isso que eu digo que pessoas que estão tendo uma vida em nome do Evangelho, uma vida sem princípios, uma vida sem regras, uma vida sem valores, eu questiono se elas de fato entenderam o Evangelho. Ou se elas abraçaram o que o apóstolo Paulo fala em Gálatas, elas abraçaram um outro Evangelho. Não o Evangelho de Cristo. Elas abraçaram um outro Evangelho. Agora, eu acho que isso que a gente está conversando tem uma direta ligação com uma confusão teológica que é a dicotomia entre lei e graça. Né? E assim, o pastor André não está aqui, então a gente pode falar mal dele, né? Mas Lutero nos traz muitas coisas benéficas, mas a dicotomia que Lutero estabelece entre lei e graça acaba gerando muitas vezes essa vida sem lei, né? Então, já Calvino vai dizer, não, mas a lei é manifestação da graça de Deus. A lei nos foi dada por um Deus gracioso. E aí eu quero voltar lá ao Antigo Testamento, o primeiro verso dos 10 mandamentos, como a gente chama, que passa muitas vezes desapercebido das pessoas, mas Deus diz, eu os livrei do Egito, eu os livrei da terra da escravidão, por isso ali são as 10 palavras dadas. É graça, é manifestação de graça de Deus. Os valores e princípios que Deus nos dá é para que tudo nos vá bem. E é parte da manifestação da graça de Deus. Como que vocês veem essa questão? Não, para mim, assim, eu sou apaixonado nesse ponto do calvinismo, né? Porque ele,
acaba com essa dicotomia lei e graça, ele acaba com essa dicotomia Antigo e Novo Testamento. Então você consegue ter uma continuidade, uma unidade nas Escrituras em como você lida com tudo aquilo que Deus faz e fala na sua palavra, muito melhor. Uhum. Mas quando eu penso especificamente, por exemplo, nesse caso das 10 palavras lá em Êxodo, eu gosto muito de pensar que a maioria dos imperativos, das ordens bíblicas, elas sempre vêm depois de um indicativo, de uma demonstração clara do que Deus fez, assim, de quem Deus é. Então é como se Deus estivesse repetidamente ao longo das Escrituras falando, olha, eu fiz isso, eu libertei você, eu manifestei cuidado com você na sua história, naquele momento da sua vida. Em consequência disso, viva dessa forma. Uhum. Ouve o que eu estou te dizendo. Porque o que eu estou te dizendo é para o seu bem, é graça. Assim, isso para mim é sensacional. Só deixando claro que a gente está dando todo o direito de resposta ao André no próximo podcast, ok? Mas assim, passa desapercebido para as pessoas que muitas vezes essa dicotomia lei e graça impulsiona as pessoas a dizerem, não, eu vivo agora na graça, então eu não preciso da lei. E quando você tem uma visão maior das Escrituras, você precisa conceber, até o Paulo pontuou isso ontem, acho que é importante. Paulo diz que a lei nos conduz à graça. Então, uma das funções que Calvino diz que a lei tem é nos dar consciência da nossa insuficiência. Sim, perfeito. Por mais que a gente faça, nós não somos capazes. Mas a própria consciência da incapacidade é graça. Uhum. Se eu não percebo que eu sou incapaz, para que eu necessito de um Salvador? Uhum. Então eu concordo muito com o que vocês colocaram, essa questão da importância da lei sendo vista como instrumento da graça. Porque a lei ela me mostra isso. Não consigo, é impossível, eu sou insuficiente. Isso é bom para mim, porque é o que nós colocamos. Se eu não percebo a minha situação de desgraça, eu não consigo compreender a graça de Deus. E a graça de Deus me liberta para que agora, livre das amarras do pecado, da transgressão, da influência do mundo, do maligno, eu consiga responder e, inclusive, obedecer à lei com alegria. Porque a lei, de algum modo, é importante para Deus. Não para ser salvo, mas porque ela comunica o que Deus espera de nós. Né? Se por um lado, para Calvino, a lei ela nos conduz a essa consciência da insuficiência, para Calvino também, a lei é manifestação da graça de Deus na vida do povo. Por exemplo, no Antigo Testamento existem expressões que os povos, vendo Israel obedecer à lei, os povos vão se questionar, quem deu esses mandamentos tão sábios? Quem deu esses princípios tão valiosos? E atualizando no Novo Testamento, o Pedro, lá em 1 Pedro 2,10, vai falar que essa nação santa que recebe a revelação de Deus, quando vive, anuncia as virtudes daquele que os amou. Ou seja, a vida ética, a vida regrada, a vida com princípios e valores, jamais poderá ser colocada como uma condição para Deus nos amar. Mas todo aquele que compreende o tamanho da graça que nos alcançou, vai compreender também que esse Deus da graça nos dá princípios e valores para que tudo nos vá bem e aqueles que nos cercam percebam as virtudes daquele que nos amou através da nossa vida, da nossa sexualidade, da nossa família, dos nossos negócios, e aí então nós nos tornamos luz do mundo e sal da terra. Como ser luz do mundo e sal da terra sem vida com princípios e valores? Não faz sentido, né? Eu costumo brincar com as pessoas que é uma questão de sentido na direção das coisas. Eu não faço as coisas que eu faço para ser amado.
Eu faço as coisas que eu faço porque eu sei porque que eu sou amado. O Paulo enfatizou muito isso Assim, na reflexão ontem. Eu não faço o que eu faço porque eu quero conquistar um direito, um mérito para poder cobrar algo de Deus. Eu faço o que eu faço porque eu fui conquistado por esse Deus, por essa graça. Eu fui profundamente impactado. E eu acho que essa é a lógica até que os apóstolos tentam trazer nas cartas do Novo Testamento. Eles estruturam geralmente as cartas assim, né? Mostrando o que Deus fez, a transformação, a obra de Jesus e o que Ele espera de nós. As epístolas não terminam com Ele mostrando o Evangelho da Graça. Termina mostrando o que eu faço agora, que eu fui alcançado com essa graça. Vivam de modo digno da vocação, que fossem chamados. E Ele começa a aplicar a lei na prática para a igreja hoje, né? Então, a mudança, o praticar, o viver como Deus espera, isso tudo é fruto de uma vida alcançada pela graça. Isso é graça. Eu consigo agora responder a Deus como sempre quis. Não para ser, mas porque já sou, né? E é interessante porque essas pessoas que vivem a graça barata, ou seja, uma vida sem zelo, sem cuidado para com os princípios morais, éticos em várias áreas da vida, elas menosprezam o fato de que o apóstolo Paulo, no texto que nós refletimos ontem, no capítulo 2, verso 3, diz claramente: anteriormente, todos nós também vivíamos satisfazendo as vontades da carne e seguindo seus desejos e pensamentos. Ou seja, se eu tenho um padrão de vida no qual eu faço o que eu desejo e eu faço o que eu acho que é certo, esse é o padrão anterior à graça. Esse é o padrão no qual eu penso estar livre, mas eu sou escravo. Eu sou escravo, voltando para o verso 2, desse príncipe do poder do ar. Eu sou escravo dessa presente ordem do sistema mundo. Então é interessante porque essas pessoas alegam que, em nome da graça, agora elas são livres para fazer o que elas desejam, o que elas pensam. Mas ser livre para fazer o que se deseja, se pensa, não é liberdade, é escravatura. E o que o apóstolo Paulo descreve é que essas pessoas estão no nível anterior. Agora, quando a graça de Deus se manifesta nas nossas vidas, nós somos livres. Livres para quê? Para viver os valores de Deus, o que nós não conseguimos viver antes. Então a graça nos liberta para agora vivermos a partir dos princípios e valores do nosso Pai, sendo luz do mundo e sal da terra. Mas parece tão difícil para que essas pessoas compreendam algo que na Bíblia é tão claro, não? E eu sei que, assim, falta muita consciência das pessoas. Mas às vezes eu sinto que alguns pregadores, eles dão uma bobeira quando eles esquecem que existe uma demanda após a pessoa ser alcançada pela graça. Então eu sinto que alguns pregadores, assim, insistem em domingo após domingo. O clímax daquele encontro inteiro foi: venha como você está, venha como você está. E esquece que, o Deus que te ama e te aceita do jeito que você está é o mesmo Deus que te ama tanto que não vai permitir que você continue do jeito que você está. E eles não desafiam as pessoas, à luz das Escrituras, a responderem a essa graça preciosa. Existe até uma... Eu sei que essa é uma questão muito técnica, que a maioria dos nossos ouvintes não se interessaria, mas existe uma estrutura homilética que obriga os seus seguidores a sempre terminar com a graça, né? Sempre terminar com a cruz. Em outras palavras, às vezes o texto bíblico diz: você tem que amar a sua esposa, você tem que amar a sua esposa, você tem que amar a sua esposa. Conclusão do sermão: mas você nunca vai conseguir amar a sua esposa. Graças a Deus, Jesus morreu por você. Durma tranquilo, porque Deus te perdoou. E não existe transformação.
né? Ou seja, não existe... É uma leitura imprecisa do fato de que, sim, Jesus morreu porque eu não dou conta de amar minha esposa como eu deveria. Mas quando eu compreendo, assim, dentro da própria lógica do apóstolo Paulo no livro de Efésios, quando ele fala que eu devo amar a minha esposa, ele coloca isso como um atributo de quem se despiu do velho homem e está se revestindo do novo homem. Ou seja, a nova vestimenta da graça deve gerar um Ricardo que ama a Sônia. Não cabe você dizer, não, é porque o Paulo não ama a Amanda, mas fique tranquilo, durma tranquilo, Jesus morreu por você e você não tem que fazer absolutamente mais nada a respeito disso. Isso é uma disfunção da graça. Concordam? E assim, a gente precisa desafiar as pessoas a responderem a essa graça preciosa. Isso envolve discipulado, isso envolve cruz, isso envolve ressurreição de Jesus, envolve as Escrituras. Eu lembro de uma série antiga da Chácara, essa é antiga, que era Eu Creio, e agora? Que era justamente isso, eu compreendi essa graça, eu fui alcançado por ela, eu fui impactado por essa graça, mas e agora? O que eu faço da minha vida? Bem-vindo à jornada de discipulado, bem-vindo a uma caminhada com Deus que vai mudar tudo na sua vida. Eu acho que é uma compreensão também da graça muito como o poder para a minha salvação, né? Para me tirar de onde eu estou. Não, mas a graça é o que me capacita para viver a vida que Deus quer que eu viva. Então, a graça me traz o poder e a capacidade de aprender a amar. O poder e a capacidade de aprender a falar a verdade. O poder e a capacidade de aprender a ser honesto. Então, não é pelo meu esforço pessoal, mas é pela graça de Deus. Como que eu me aproprio disso? É aprendendo de Cristo, é vendo como ele reagia, pedindo forças, sabedoria e praticando essa nova vida. É o poder para se tornar poema de Deus e não linha torta, né? Exatamente. E é assim que Paulo termina a sessão. Assim, a sessão que começa dura, com ele assim, afirmando categoricamente, vocês estavam mortos. Assim, aí segue para vocês estavam escravos, vocês eram para-raios da ira de Deus. E aí ele termina falando que por conta dessa graça, agora aquilo que era linhas tortas viraram poesia, viraram um poema de Deus. Assim, esse é o ápice, esse é o clímax. E deixa eu fazer menção aqui de Efésios capítulo 3, verso 10, quando o apóstolo Paulo diz: a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a comunidade daqueles que compreenderam a graça e se renderam a ela, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança e pela fé nele. Eu trago esse texto porque eu acho interessante Paulo dizer que a manifestação da graça nas nossas vidas envergonha poderes e autoridades nas regiões celestiais, né? Então, a maneira como eu vivo essa graça, ela envergonha principados e potestades do ar. Mas quando nós afirmamos que vivemos uma graça que não nos transforma, que não traz novidade de vida, que nos mantém no padrão anterior, ou seja, isso não traz vergonha aos principados e potestades do ar, muito pelo contrário, né? Traz senso de vitória a esses principados e potestades. Agora, deixa eu mudar o tema aqui, porque o Paulo há pouco ele falou sobre a questão da criação de filhos e como pais erram ao criar os filhos de uma maneira liberal. Mas eu queria sugerir o seguinte, que essa maneira de muitos pais lidarem com os filhos, ela está diretamente relacionada aos pais nunca terem compreendido o primeiro princípio
lá do Concílio de Dort sobre a depravação total do ser humano, da raça humana. Ou seja, e eu acho que isso gerou um certo incômodo para algumas pessoas. Afirmar que seres humanos, nós não temos o livre-arbítrio, nós nascemos tendentes ao mal, logo uma criança, porque, Paulo, não sei se você concorda e queria que você falasse um pouco sobre isso. Muitas das ideologias ou pedagogias ou psicologias que regem hoje muitos pais partem do pressuposto que a criança é essencialmente boa. Assim, nós é que a tornamos má, mas ela é essencialmente boa. Como convencer, ou como você vai convencer pais, olhando aquele bebê fofinho, bonitinho, engraçadinho, que aquele bebezinho ele é essencialmente mal? Não é cruel afirmar isso aí, não, Paulo? Eu vejo assim, o conceito que nós adotamos e assumimos, né, fruto do iluminismo, humanismo, é tanto que os nossos filhos são essencialmente bons, ou no mínimo que eles são uma folha em branco, uma tábua rasa, neutros, né? Mas isso não é o que a Escritura diz. E voltando para a nossa primeira mensagem dessa série, se nós cremos somente na Escritura como a voz de Deus diz que nós, inclusive que os nossos filhos, o coração deles é cheio de estultícia. Que os nossos filhos, eles são essencialmente maus e eles precisam ser resgatados pela graça, tanto quanto nós. Agora, o que eu diria para um pai que tem o seu filho lindinho, fofinho, sobre essa questão do filho dele ser ou não um pecadorzinho, eu diria para ele falar o primeiro não para o filho dele. E aí, através da reação do filho, a partir do momento que ele cresce, ele vai conseguir perceber, né, se o filho tem alegria em obedecê-lo ou não. É muito fácil nós percebermos isso, que os nossos filhos, eles são essencialmente mortos espiritualmente, como Efésios diz, que os nossos filhos são essencialmente, por causa do pecado, influenciados pelo sistema deste mundo, que eles também estão hoje debaixo da ira de Deus e que eles precisam ser alcançados e transformados pela graça. Então, o que eu entendo é que nós precisamos voltar a olhar para a Escritura como a voz de Deus. E o que ele diz sobre a minha vida, sobre os meus filhos, sem o Evangelho. A parte do Evangelho, nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de alguém que nos alcance com a sua graça. Os nossos filhos também precisam disso. Então eu vejo que muitas vezes alguns pais se acomodam em não cumprir a sua responsabilidade, que lhes é possível cumprir por causa da graça, de pastorearem os seus filhos, de conduzirem os seus filhos a Cristo, muitas vezes fiados nessa doutrina de que, não, meu filho é um eleito, então ele vai ser alcançado. Sim, mas você tem uma responsabilidade, você precisa fazer a sua parte, você precisa educá-los de acordo com a palavra de Deus, né? Instruir a criança no caminho que deve andar, não apenas mostrando que a igreja é boa, mas mostrando, olha, você precisa desse caminho, você precisa desse Salvador, né? Então, eu vejo que, infelizmente, muitos pais acabam indo para os dois extremos, ou enchendo os filhos de regras, moralismo e afastando eles de Deus, ou deixando eles livres na infância e depois na adolescência quer começar a colocar regra para tentar trazer de volta. E aí já é tarde demais. Né? Percebeu então, que o estrago estava feito, agora vamos tentar fazer uma contenção de danos e too late. Então, eu tendo a pensar muito assim, a gente conversa muito isso, eu e a Amanda, né? Nós entendemos que quando nós olhamos para a Bíblia, para a Escritura, para o livro de Provérbios nos diz que nós temos que colocar cerca aos nossos filhos. Nós temos que dizer, olha, não faça estabelecer isso. Limites. Exato. E à medida em que eles vão demonstrando que são dignos de confiança, eu vou abrindo a cerca e vou dando maior liberdade. Para que quando chega na adolescência, eu confie nele e saiba que, olha, ele sabe tomar decisões. Ele aprendeu a ouvir os conselhos de Deus. Né? Salomão, filho meu, me dá o seu coração. Meu filho, escuta o meu conselho. Isso é vida para você. Né? Então, isso começa de pequeno. Não adianta eu querer criar, mas eu amo e porque eu amo eu não quero ser o maldoso, que vai falar um não, que vai impor um limite
Tá, mas um dia você vai precisar fazer isso. E talvez seja tarde demais, né? E eu gosto muito dessa imagem das cercas e que vão crescendo, vão sendo ampliadas à medida que ele vai demonstrando algumas convicções e algumas capacidades. Porque para o legalista, para o cara que está no outro extremo, a cerca é bem pequenininha e o filho vai envelhecendo e ele nunca aumenta. Aí chega uma hora que é a fase do vestibular, aí o filho rompe com a cerca. E assim, o filho não está preparado para lidar com nada, com universidade, com mercado de trabalho, com nada na vida. Então, assim, é um problema. Mas pais que não põem essas cercas e que vão percebendo que assim, as medidas que algumas coisas sendo conquistadas, elas têm que ir ampliando, também estão assim, fazendo com que filhos não cresçam em maturidade, que filhos não se tornem preparados para aquilo que eles vão encarar lá na frente, seja universidade, seja mercado de trabalho. Mas eu vou colocar um ponto aqui que aparentemente pode ser discordância do que vocês dois estão falando. E o pessoal às vezes reclama que o nosso podcast é muito assim consensual e que falta embate. Então eu vou arriscar aqui um embate. Eu acho interessante vocês falando essa imagem que o Paulo traz da cerca, estabelecer limite para os filhos e à medida que eles se mostram responsáveis e maduros, vai se ampliando a cerca, mas assim, a forma como vocês colocam me dá a impressão que chega um momento que esse meu filho, seja ele adulto, jovem, ele se torna plenamente confiável. E assim, parece que não, né? Eu conheci já muitos pais, às vezes aconselhando pais que têm filhos adolescentes, eles acreditam piamente que o filhinho deles, a filhinha, jamais seria capaz de fazer uma coisa errada. E isso vai na contramão do que a gente costuma afirmar, de que ontem mesmo nós falávamos, deixa eu tentar reformular a imagem de vocês. A relação com os pais estabelece cercas e à medida que os filhos se mostram confiáveis, essa relação, essas cercas vão se tornando mais amplas. Mas nós, seres humanos, sempre teremos que ter sistemas de prestação de contas. Talvez chegue um momento em que não é mais com os pais, mas nós precisamos prestar contas. Nós precisamos... nós não podemos confiar que a gente chega no momento que a gente é capaz de não errar mais. Quantos pastores escandalizam suas comunidades e acabam e destroem com suas comunidades porque eles não tinham relacionamentos que estabeleciam cercas para ele. Talvez saia do contexto familiar, mas a gente vai sempre precisar de relações que estabelecem limites para a gente. E que a gente tem que prestar contas. Mas faz sentido? Não, totalmente. Eu acho que eu não fui claro também na minha ilustração. Mas eu entendo que a maturidade é quando você entende quais são as cercas que Deus quer que você coloque que são importantes para você. Não é você não ter limites e cercas, mas é você mesmo ter a capacidade de dizer: eu não vou andar com essa pessoa, acho que não faz bem para mim. Eu não vou tomar essa decisão, eu não vou experimentar isso, eu não preciso disso para ser feliz. Isso é um limite, você tem um limite, mas você tem a sabedoria vinda de Deus. Isso foi sendo desenvolvido. Num primeiro momento, os pais tiveram que colocar regras. Num segundo momento, essas regras são incorporadas no coração. Num terceiro momento, fazem parte do estilo de vida. Isso é fruto de muito diálogo. Eu entendo que isso é importante, porque assim, eu vejo pelos nossos filhos, né? Os limites, as regras, todas elas são sempre conversadas. Em alguns momentos, a gente precisa dizer: olha, eu não vou te explicar porque eu estou te falando não agora. Mas é importante, você sabe que eu te amo. Eu quero o seu bem. Em outros momentos, olha, eu estou falando não por isso, isso, isso. Você não está observando tudo. Então, à medida que eles vão crescendo, a ideia de ampliar a cerca é o que você acha. Você acha que vai ser bom para você? Você acha que você precisa disso? Então, o diálogo vai dando para eles também a maturidade para pensar o que Deus espera de você, o que Deus quer que você pense. Né?
Então, eu entendo que a verdadeira maturidade é eu aprender a estabelecer os meus próprios limites ouvindo os conselhos de Deus. E inclusive, sistemas de prestação de contas. Sim, alguém maduro vai chegar e falar, pera, eu preciso de limites. E eu preciso de alguém que me ajude a garantir que esses limites vão ser cumpridos. Assim, a maturidade que eu falo que pais vão gerar nos seus filhos para o mundo, não é uma maturidade que vai chegar um momento que eles não vão precisar mais de limites nenhum, não. Nós precisamos de limites. Porque se deixar a gente sem limite, sim, degringola. Se adentra na relação conjugal, a minha prestação de contas talvez não esteja mais associada aos meus pais dentro de um modelo mais infantil, mas passa a ser a minha esposa, ao meu cônjuge. Eu preciso prestar contas. Na esfera da vida profissional, na caminhada espiritual, eu preciso ter mentores. Mentores precisam dizer para mim, às vezes, quando eu não estou conseguindo enxergar, aqui não, você tem que sair dessa situação. Né? Então, agora, eu acho que vamos voltar novamente à questão do positivismo, do iluminismo, porque quando a Bíblia fala ensina a criança no caminho que ela deve andar, eu acho que o iluminismo, o positivismo, traz a imagem para a gente da criança numa sala de aula, o pai e a mãe com uma lousa, ensinando. Isso é ensino para a gente. E há pouco tempo atrás a gente conversou na igreja sobre o fato de que na espiritualidade nós precisamos aprender a treinar. Então, se a gente substituísse a palavra ensina a criança no caminho que deve andar pelo conceito judaico, que é treine a criança no caminho que ela deve andar. Treinar. Eu acho que faria mais sentido essa concepção de a criança chegar em estágios que ela treinou. Então, ela está apta para responder a determinadas coisas. E acho que isso fica muito nítido em Deuteronômio, capítulo 6. Né? O que é o ensino ali? Né? O ensino é um caminhar na vida. Né? Não é você sentar e passar uma lição, mas é você aproveitar a vida e enquanto você vive, a sua vida está ensinando, não apenas com as suas atitudes, mas também com palavras, com atitudes, com relacionamento. Né? Então, de fato, acho que para a nossa sociedade moderna, a palavra treinar faça mais sentido, né? Entendendo a compreensão judaica do que é o ensino. Né? Não o ensino formal, mas o ensino da vida para a vida. Né? E eu achei tremendo, Paulo, ontem, quando você compartilhou a experiência de vocês com a sua filha mais velha, porque ela ilustra bem tanto o fato de que pais precisam estabelecer limites, mas muitas vezes o próprio sentimento do filho ou da filha de que não é capaz de manter aquele limite pode abrir as portas e deve abrir as portas para a gente apresentar a boa notícia do Evangelho para os nossos filhos e filhas. Né? Mas a curva que você faz, ou seja, o Evangelho, a graça agora me capacita para viver os limites. Né? Eu achei fantástico isso aí, a sua relação e como você lidou com a sua menina mais velha nessa questão. Acho que é louvável e pais precisam atentar para isso aí, o que a gente está falando. Nossos filhos precisam de limites. Eles não são tábua rasa e eles não são essencialmente bons. E a frustração faz parte do processo, né? Tenta omitir eles de sofrimentos, frustrações, mas se eu não me frustrar, por que eu preciso de ajuda? Jesus é só mais alguém bonzinho que caminha comigo, só mais um, né? Então... Fala um pouquinho mais sobre isso, porque aqui na mesa o único que está criando filhos pequenos é você. Assim, nem eu nem o Ricardo Augusto estamos nessa fase. Eu acho que muitos pais se interessam por essa temática. Nós estamos falando sobre o fato de que a depravação total aplicada à visão da criança, diferentemente do que pensam algumas ideologias, a criança não é essencialmente boa, a criança precisa ser treinada numa direção. E você trouxe agora um tema que
parte desse treinamento é ensinar a criança a lidar com a frustração. Como que é isso lá na prática da sua família? Tá difícil. O resumo é esse, mas conta mais detalhe, por favor. É frustrante para os filhos ou para os pais? Ou para os dois? Não, mas ontem eu compartilhava, né, na hora que eu preguei também, que nós entendemos, eu e a Amanda, que a lei é instrumento da graça de Deus. Então nós entendemos que porque os nossos filhos eles nascem inclinados para o mal, eles nascem sem um livre-arbítrio, eles nascem mortos espiritualmente, eles precisam ganhar vida. Então nós entendemos que a lei ela precisa ser ensinada para eles, não para que eles sejam salvos por meio dela, mas para que eles entendam, eu não consigo cumprir. Então, desde pequenos, nós sempre oramos muito pela salvação deles, consagramos eles ao Senhor, mas sempre procuramos ensinar a palavra de Deus para eles, no sentido de que, olha, Deus, que é o seu Pai, quer que você faça isso. Deus, que é o seu Pai, quer que você me ame desse jeito. Deus, que é o seu Pai, quer que você me obedeça e me obedeça na hora. Deus, que é o seu Pai, quer que você me obedeça na hora e com alegria de coração. E por muito tempo nós vimos que elas se esforçavam, tentavam, mas a gente sabia onde isso ia chegar. E nós orávamos para que elas percebessem, olha, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo obedecer a Deus de modo perfeito. E um dia a nossa filha mais velha, quando tinha 6 anos, ela me chamou para conversar e começou a chorar e disse, pai, eu não consigo, eu não consigo. E eu não tinha entendido que ela estava falando sobre isso, né? Eu achei que era alguma tarefa da escola. Eu falei, você não consegue o quê? Ela disse, eu não consigo te obedecer com alegria, do jeito que Deus quer. Eu tenho raiva de você. Eu tenho raiva. Quando você me dá uma ordem, eu tenho raiva de você. É bom que nós sempre demos muita liberdade para eles falarem o que eles queriam e nós também sempre fomos muito verdadeiros com eles, em tudo, né? E foi muito bom para nós, porque ela chegou no ponto que eu queria. Ela percebeu, olha, eu não consigo agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. E ali nós aplicamos então o Evangelho. Sim, filha, você nunca vai conseguir agradar a Deus. É por isso que você precisa de um Salvador. É por isso que você precisa de Jesus. Só Ele agradou a Deus. E através de Jesus, você pode agora ser livre para viver com Deus, né? E esse princípio ele se repetiu de novo com a Lana, alguns anos depois. Alguns anos depois, a Lana também chegou chorando e dizendo, papai, eu não consigo amar a minha irmã. Eu tenho raiva da minha irmã. Ela é perfeita. Eu tenho um ódio, eu queria ser como ela. E foi muito legal, porque nós falamos, filha, você nunca vai conseguir amar a sua irmã de verdade, como Deus quer. É por isso que você precisa de um Salvador. É por isso que você precisa do nosso Salvador, que é Jesus. Ele pode te salvar, né? Então nós sempre entendemos isso. A lei é o caminho que me aponta o verdadeiro Salvador, Cristo. Ela é o modelo, mas ela também mostra para mim, eu não consigo. E isso é bom, isso é bom. Então a frustração, o senso de incapacidade, o senso de inadequação, ele não é de todo ruim. Porque quando eu percebo, quando Martinho Lutero percebeu, eu não consigo agradar a Deus, o que eu faço agora? Eu vou continuar tentando? Talvez, nesse momento da minha vida, Deus tenha aberto a minha mente para que eu consiga entender a graça. Talvez é nessa fase da frustração, do fundo do poço, que eu só tenho um lugar para olhar, que é para cima. Então alguém me ajuda. E a ajuda está ali, né? Deus está ali disposto a estender a sua mão e me resgatar, né? Então, nesse processo, nós sempre entendemos que a fase infantil, ela não deve ser uma fase onde eu vou dar tudo que eles querem e vou fazê-los me amarem. Eu não tenho essa necessidade de que eles me amem. Eu quero que eles amem a Deus. E por tabela eu sei que Deus vai levá-los a me amar. Então, mas nós entramos nessa temática da depravação total, falando de crianças, mas essa temática da depravação total, na nossa reflexão foi importante quando a gente falou que jamais nós vamos ter a graça como preciosa se nós não entendemos a nossa desgraça. Né? A graça só se torna preciosa quando nós ganhamos consciência da nossa desgraça. Mas eu queria terminar o podcast falando um pouco sobre o impacto da graça nas nossas relações. Né? Como seria uma igreja que vive a compreensão da graça? Na imaginação de vocês, como seriam os relacionamentos numa comunidade cristã onde a graça foi plenamente compreendida? Como seria essa igreja? Eu penso muito nos termos de mutualidade do Novo Testamento, né?
eu acho que eles seriam exercidos com alegria de coração, né? O ser apoio para o meu irmão, sem um interesse, pelo simples fato de que eu amo, até mesmo a ideia de você perdoar as pessoas como você foi perdoado, você ter paciência com as pessoas como Deus tem paciência com você. Eu acho que seria uma comunidade onde as pessoas elas se olhariam com mais compaixão e também com mais senso de pertencimento. Eu quero o seu bem, assim como eu sei que você quer o meu, né? E nós estamos juntos para... Compreensão mútua, né? Estamos juntos na caminhada, somos imperfeitos, mas a gente precisa um do outro para crescer, né? E acho que até mesmo as virtudes, né? A inveja, ela diminuiria ou não existiria, na verdade, né? Porque, olha, o seu talento é para a glória de Deus. Que bom que Deus deu isso para você. Eu não preciso ter esse talento para que eu seja amado por Deus e para que as pessoas me amem aqui na comunidade. Eu não preciso pregar para que as pessoas me amem, eu não preciso cantar para que as pessoas me amem, eu já sou... É interessante você trazer como ponto de referência os princípios de mutualidade, porque num primeiro momento, quando eu pensei como seria uma igreja e as relações numa igreja que compreendeu a graça e impactada pela graça, a primeira reação foi de pensar assim, é uma igreja onde todo mundo se aceita, todo mundo se entende, mas quando você traz os princípios de mutualidade, por um lado existe essa dimensão, acolhei-vos uns aos outros. Cumprimentai-vos. Né? Agora, por outro lado, existe princípios como aconselhai-vos mutuamente, instruí-vos uns aos outros, ou seja, uma igreja que é impactada pela graça nas relações, existe espaço para eu chegar para o irmão e dizer, meu irmão, isso que você está fazendo não está certo. Eu não olho a correção do outro como um fruto de moralismo ou de inimizade, mas como fruto da graça. Se Deus está me mostrando que o Ricardo está errando ou caminhando a passos largos para cometer um erro muito grave, se Deus está revelando isso para mim, eu amo meu irmão, eu vou ajudá-lo. E a motivação é o amor ao irmão. Exato. Porque às vezes igrejas legalistas, a motivação é a reputação da igreja. Assim, como é que vai ficar a reputação da igreja você vivendo desse jeito? Mas numa igreja encharcada pela graça, dentro dos princípios de mutualidade, a motivação é o amor ao irmão. Né? Eu vou aconselhá-lo, eu vou instruí-lo, porque o caminho que ele está tomando não vai ser bom para ele. Exatamente. Né? Eu iria nessa mesma linha, assim, pessoas impactadas pela graça no contexto da comunidade sabem que assim como ela mesma, as demais ali não eram merecedoras. Então, assim, eu fui convidado para estar num lugar que nem eu e nem quem está do meu lado estamos ali por mérito. Essa postura de uma humildade comunitária, onde todos nós temos essa consciência de que Deus é gracioso e nós estamos ali por conta dessa graça. Mas aqueles que são impactados pela graça, eles também ganham a consciência de que eles se tornam canais da graça. E aí, para mim, os imperativos de mutualidade aparecem. Porque se eu sou um canal da graça, eu vou manifestar perdão quando necessário. Se eu sou um canal da graça, eu antes de recriminar, julgar, seja lá o que for com o meu irmão, eu vou procurar ele em amor, eu vou procurar ele em verdade e aconselhá-lo, eu vou orar por ele. Assim, como eu sou canal da graça, eu vou colocar os meus dons e talentos que Deus deu a serviço não da minha visibilidade, da minha fama, mas a serviço do outro. E até o outro lado, né? Porque não só diz que eu devo e instruir, aconselhar, mas diz também que eu tenho que confessar os meus pecados. Né? Ou seja, me parece que assim, uma igreja, relações impactadas pela graça, torna os nossos corações mais humildes, quer na instrução ao outro, quer no reconhecimento dos nossos erros e confissão dos nossos pecados. E imagina só num cenário assim desses extremos.
Numa igreja legalista, confissão de pecados, assim, Não, dá pavor. é o cara morte, treme, né? Vai rolar morte. Confissão de pecados no lugar de libertinagem não faz sentido, não tem pecado, tudo pode. Agora, confessar pecado no lugar onde todos foram impactados pela graça, onde você sabe que a pessoa para quem você vai confessar vai ser um canal da graça. Eu não vou ser excluído por reconhecer o meu erro, né? E eu vou ser perdoado. Gente. Né? Por quê? Porque aí isso me remete àquela outra parábola de Jesus do credor incompassivo. Né? Para mim, o resumo daquela parábola é: quem foi perdoado não pega bem ser duro no juízo. Né? E quando a igreja tem a consciência de que ela é uma comunidade de gente imperfeita, perdoado por Deus, acolhido pela graça, não pega bem a gente ter relações na qual não existe espaço para o perdão, para a imperfeição do irmão e outras coisas assim. Mas eu queria pedir para vocês aquele último desafio, aquela última palavra à nossa comunidade, aqueles que nos acompanham nesse podcast, sobre esse tema da graça. Qual seria o seu último conselho, a sua palavra mais importante nesse podcast antes da gente encerrar? Silêncio, todo mundo olhou Peso, um para o né? outro, né? Eu acho que é importante Você citou o texto de Timóteo, né? Capítulo 4, a 2 Timóteo, quando ele fala que nos últimos tempos haverá um tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina, mas elas irão se cercar de mestres que falarão aquilo que elas querem ouvir, né? E o texto ele começa dizendo a importância de pregar a palavra, né? Ele fala, prega a palavra. Por que eu tenho que pregar a palavra? Porque as pessoas não querem ouvir. Haverá um tempo em que as pessoas não querem ouvir. Então, acho que o meu conselho seria para que as pessoas se voltassem para a Escritura. Porque a Escritura, ela não é legalista e ela não é libertina, ela é graciosa. Então, quanto mais nós ouvirmos a palavra, quanto mais eu ouvir o que Deus me diz sobre quem eu sou, é duro ouvir quem eu sou, mas ouvir o que Ele fez por mim, a graça dEle, maior compreensão eu terei sobre o amor, a salvação, a redenção que Ele tem proposto para mim. Então, acho que o meu conselho é voltar os nossos ouvidos para a Escritura, para a palavra. O que eu posso fazer para ouvir a graça? A palavra ela me diz. A palavra me diz. Então, escute os conselhos de Deus na palavra, continue bebendo da palavra de Deus, continue orando também por nós, pastores, para que a gente consiga transmitir a graça de Deus sem legalismo, sem libertinagem, mas de modo sóbrio e equilibrado, segundo a Escritura. Legal. Augusto? Cuidado com os ladrões da graça. Não só o legalismo e a libertinagem, que são extremos e fáceis de se perceber, mas com a falta de consciência. Ao longo da jornada, eu conheci muitas pessoas que foram realmente impactadas pela graça, mas que à medida que os anos, e não estou falando de poucos anos, assim, foram bons anos que se passaram, ela gradativamente foi perdendo a consciência, até que chegou um ponto que ela estava num nível de vivendo automaticamente a vida com Deus, a vida comunitária, sem a consciência da preciosa graça, sem responder essa preciosa graça, sem ser canal dessa preciosa graça. Cuidado com os ladrões da graça. Legal. E eu queria primeiro agradecer ao Augusto e ao Paulo por estarem com a gente nessa reflexão. E quero convidar vocês que estão aí nos acompanhando para dar continuidade a essa série Fé Vintage. No próximo final de semana, nós vamos estar conversando sobre somente Jesus. Nós vamos refletir sobre o fato de que, biblicamente, só existe um mediador entre Deus e os homens. E esse mediador não é qualquer líder religioso, não é qualquer instituição, nem mesmo a igreja, não é qualquer outro ser humano, mas o único mediador entre nós e Deus se chama
Jesus. Mas a gente quer mostrar isso para você biblicamente. Como disse o Paulo, nós precisamos voltar às Escrituras, ok? Então você pode participar com a gente no Espaço Paineiras, sábado às 18 ou domingo às 9, às 11 ou 19 horas. No Espaço Barão, no domingo às 9 horas. Se você não é da região metropolitana de Campinas, então você pode nos acompanhar através do chakra.org, ok? Que Deus continue abençoando a sua vida e até a próxima reflexão.